Amados irmãos, um pastor adventista postou em um grupo de WhatsApp algumas crenças que ele considera ser heresia. Uma dessas crenças é a crença de que nós podemos passar a viver uma vida totalmente livre do pecado como Jesus viveu. Essa, para ele, é uma heresia. Eu vou ler alguns textos do Espírito de Profecia e convido os irmãos a avaliarem esse conceito de heresia mediante esses textos do Espírito de Profecia que nós vamos ler. O Senhor requer agora que todo filho e filha de Adão, pela fé em Jesus Cristo, o sirva na natureza humana que temos atualmente. O Senhor Jesus pôs uma ponte sobre o abismo causado pelo pecado. Ele ligou a terra com o céu e o homem infinito com o Deus infinito. Jesus, o Redentor do mundo, só podia guardar os mandamentos de Deus da mesma maneira que a humanidade pode guardá-los. Deus pretende que os seus seguidores sejam o que Jesus foi quando revestido da natureza humana. Cumpre-nos, em sua força, viver a vida pura e nobre que o Salvador viveu. Cristo viveu uma vida de perfeita obediência à lei de Deus, deixando nisso um exemplo perfeito a toda criatura humana. A vida que ele viveu neste mundo, devemos nós viver mediante seu poder e sob as suas instruções. Foram tomadas amplas providências para que o homem finito e decaído possa estar tão ligado com Deus por meio da mesma fonte pela qual Cristo venceu em sua natureza humana. Ele consiga resistir firmemente a todas as tentações como Cristo o fez. Cristo veio sofrer em favor da raça caída, pois Satanás se gabara de que ninguém poderia resistir aos seus ardis e viver uma vida imaculada neste mundo. Revestido com a natureza humana, o Redentor sujeitou-se a todas as tentações com as quais são cercados os seres humanos, e venceu em todos os aspectos. O registro de sua vida é entregue ao mundo, para que ninguém tenha dúvidas quanto ao poder da graça de Deus. Ele, Cristo, veio para ensinar aos homens e mulheres como viver aqui embaixo a vida da qual ele deu exemplo. A vida que os tornará aptos a entrar nas mansões de gozo infinito. Muitos dizem, todavia, que Jesus não era como nós outros, que ele não esteve no mundo da mesma forma que nós, que ele era divino e que nós não podemos ser vencedores como ele foi vencedor. Tende em mente que a vitória e a obediência de Cristo são as de um verdadeiro ser humano. Em nossas conclusões, cometemos muitos erros devido a nossas ideias errôneas acerca da natureza humana de nosso Senhor. Quando atribuímos à sua natureza humana um poder que não é possível que o homem tenha em seus conflitos com Satanás, destruímos a inteireza de sua humanidade. Ele concede sua graça e poder imputados a todos os que o aceitam pela fé. A obediência de Cristo a seu Pai era a mesma obediência que é requerida do homem. O Salvador tomou sobre si as enfermidades humanas e viveu uma vida sem pecado, a fim de que os homens não terem nenhum temor de que, devido à fraqueza da natureza humana, eles não pudessem vencer. Cristo veio para nos tornar participantes da natureza divina, e sua vida declara que a humanidade, unida à divindade, não comete pecado. O Salvador venceu para mostrar ao homem como ele pode vencer todas as tentações de Satanás. Cristo enfrentava com a palavra de Deus.
O grande mestre veio ao nosso mundo não somente para fazer expiação pelo pecado, mas também para ser um mestre, tanto por preceito como pelo exemplo. Veio mostrar ao homem como guardar a lei na humanidade, de modo que ele não tivesse nenhuma desculpa para seguir seu próprio critério imperfeito. Vemos a obediência de Cristo, sua vida era sem pecado. A obediência durante toda a sua vida era uma censura à humanidade da desobediência. A obediência de Cristo não deve ser posta de lado como se fosse completamente diferente da obediência que Ele requer de nós, individualmente. Cristo nos mostrou que é possível para toda a humanidade obedecer às leis de Deus. Ele iniciou sua vida terrena como os seres humanos iniciam a sua, vindo a este mundo como um bebê desamparado. E enquanto aqui esteve, viveu a vida que todo ser humano pode viver. Aqueles que receberão o grande dom que o Senhor fez ao nosso mundo, ao enviar seu Filho para executar o plano da salvação. Amados irmãos, após lermos esses textos, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Esse pastor que considera uma heresia a possibilidade de nós passarmos a viver como Jesus viveu, ou ele mude de ideia e não veja essa possibilidade como heresia, alguém afirmar essa possibilidade como sendo uma heresia, ou ele mude de ideia, ou então ele esteja preparado para chamar Ellen White de herege, certo? Porque essa possibilidade é claramente descrita de diversos e muitos outros, nesses textos que nós vemos e em muitos outros. Mas como a nossa regra, nossa norma está pautada na Bíblia, né? E não somente no Espírito de Profecia, vamos ler 2 versos bíblicos aqui, para nós concluirmos. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou, para serem o quê? Para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Em 1 João 2,6 nós também lemos: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Um texto de Espírito de Profecia que fala algo que descreve uma realidade assim, de uma forma muito clara, a nossa realidade como adventistas. Nós almejamos muito pouco, o alvo é muito mais elevado. Amados, vamos orar para que Deus aumente a nossa fé, ilumine nossa mente, nos ilumine para que nós possamos aceitar a obra que Deus pode e deseja realizar em nossa vida, para que nós possamos estar realmente preparados para a volta de Jesus. Esse é o meu desejo para toda a nossa amada igreja. Que Deus nos abençoe.